Por gentileza, leiam aqui este evangelho indicado para este domingo, o segundo após a Epifania, no dia 19 de janeiro de 2025, São João no capítulo 2, do 1º ao 11º versículo. É uma maravilha de evangelho. Leiam aí, por favor, discutam umas com as outras, reflitam se estiverem mais de uma pessoa. E já aproveito para pedir likes de vocês, inscrições aqui no canal, comentários são fundamentais para alargar a compreensão da reflexão do Evangelho. Os compartilhamentos também são fundamentais e a colaboração de vocês, que é essencial nesse momento difícil que todos nós vivemos. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão, vede como se amam. Este Evangelho aqui indicado é o Evangelho continuidade do capítulo 1º do Evangelho de São João, que define Jesus como o Verbo feito carne. Sobre isso já refletimos em reflexões anteriores. O Verbo feito gente, vivendo no meio de gente, entendendo gente, se fazendo entender, principalmente por gente pobre, gente trabalhadora, gente humilde, humilhada e desonrada, que ele salvou, libertou, promoveu, emancipou. Nesse evangelho, Jesus se encontra, de acordo com a narrativa da comunidade de São João, num povoado ali, 6 quilômetros de Nazaré, que é Caná da Galileia. Num povoado, ele faz o seu primeiro sinal. Num povoado, ele participa de um casamento, cujos nomes dos noivos, noiva e noivo, não são aqui declinados. Nesse casamento não falta ninguém. O par de noivo e noiva, a mãe de Jesus, os discípulos e discípulas de Jesus, os servidores, trabalhadores e trabalhadoras que preparam a festa que dura 7 dias, conforme esta cultura semita, as talhas para a água, com o objetivo de lavar as mãos, nada falta aqui. E principalmente a presença, palavra e atividade do Verbo encarnado, Jesus. Vale destacar aqui que este Evangelho, ao tratar de todas estas pessoas envolvidas, é rico em simbolismo, e é disso que devemos analisar, tratar e nos inspirar. Aqui, nesta festa de casamento, lá pelas tantas, faltou o vinho. A mãe de Jesus, cujo nome não é mencionado, alerta que faltou vinho. E a falta de vinho, numa festa de casamento, e tudo dá a entender, pelo contexto social, econômico do lugar, Caná da Galileia, de que era um casamento com convivas, com noivo e noiva, padrinhos e madrinhas, celebrantes, todos. Era um casamento de pessoas pobres. A festa era uma festa popular. E aqui o Verbo se faz presente e ativo. Faltar vinho numa festa deste porte, desta significação, como a celebração do amor de um homem e de uma mulher, neste caso do texto,
é uma desonra, vergonha e humilhação. Disso se deu conta Maria e alertou Jesus. Jesus agiu rapidamente, transformou a água em vinho. E vinho da melhor qualidade. Aqui nesse gesto de Jesus, ao participar dessa festa, se encontram 3 significados culturais. 2 judaicos, semitas, e 1 grego, para não dizer greco-romano. Com referência às talhas, elas serviam para a lavagem das mãos antes das refeições, tão exigidas pelos fariseus principalmente, mas também pelo rabinato, como legalismo, como ritualismo que se impunha à força e a constrangimentos sobre quem participava da festa. A talha era água de lavagem, 6 talhas. Mas também havia aqui o simbolismo judaico de que a água, com esse gesto, era para purificação. Exigência para lavar as mãos e o rosto antes de entrarem na sala de festas para a refeição. E a questão grega, da cultura grega, era com referência ao deus Dionísio, o Bacon, o deus do vinho, o deus que tinha todas as regras, conhecimentos sobre o cultivo de uvas, a extração de vinho das uvas e sobre a direção das próprias festas regadas a vinho, principalmente na elite agrícola dominante. Estas festas levavam a grandes beberagens, a êxtases, a alcoolizações, a embriaguez e, a partir daí, violências por causa da suspensão moral da consciência. Então, o verbo que se faz carne, agora ativo nesta festa de casamento, não discrimina, não se separa das culturas tradicionais, mas as converte, as transforma, as canaliza. Em vez da água agora para lavar as mãos, Jesus faz água boa se transformar em vinho. Em vez das talhas para a reserva de água, para a purificação, para o liturgismo, para o legalismo, agora as talhas acolhem vinhos da melhor qualidade. Em vez da embriaguez, da alienação, da suspensão da fé e da razão, agora um encontro com o verbo que se faz carne. E esse encontro faz dessa festa de casamento o símbolo da missão de Jesus. E o vinho farto, em 6 talhas, dava mais de 700 litros de bebidas, todas somadas. É o sinal da abundância da ceia da mesa do Messias. Nesta mesa não há ausência de bebidas e de alimentos. Nesta mesa há lugar para os convivas, para os escravos, para a noiva e o noivo, para Jesus e os seus discípulos. É a mesa do banquete messiânico.
E há lugar para o vinho, que tem uma importância enorme na tradição semítica, como na tradição cristã. Vinho que fará parte do simbolismo do próprio sangue de Jesus na Santa Eucaristia. Porém, para concluir, a importância deste sinal realizado de Jesus como o primeiro entre os 7, num povoado humilde, não foi em Atenas, não foi na Babilônia, não foi em Roma, não foi no Egito, não foi numa grande metrópole, num país poderoso economicamente, mas num ambiente absolutamente simples e humilde, como a simbólica Caná da Galileia. Representou a libertação da vergonha, da desonra e da humilhação que quem convidou o responsável pela festa e pelo casamento teria que enfrentar se faltasse, se continuasse a falta de vinho. Jesus levanta a honra, liberta da humilhação e da vergonha a todos os participantes e enche a todos de alegria, tanto que o mestre do cerimonial chegou até a exclamar: mas o vinho bom, de excelente qualidade, ficou para o fim. Porque havia alegria na festa. Nesta festa, então, com vinho bom, não um vinho que embriaga, não um vinho que enche de êxtase, não um vinho que leva ao delírio, à alienação, mas o vinho que é a alegria, que é alimento, que é o complemento, que é o entrelaçamento, que é a comunhão da comunidade que aí participa da mesa do casamento. Este vinho partilhado por Jesus é simbolicamente o seu próprio reino, o reino que João chamará de vida eterna e chamará também de vida abundante, o reino que tem que se estender a todos aqui agora, em Caná da Galileia e no mundo. Por isto, esse texto é maravilhoso, edificante, porque ele mostra que Jesus, o Verbo encarnado, se encarna entre e ao lado dos que mais precisam se livrar da desonra, da vergonha e da humilhação, que precisam se erguer. Foi o que ele fez. E nesse ambiente, quando os discípulos e discípulas perceberam que ali estava a glória de Deus, que não era somente lá para o final, sobre a cruz e na Páscoa, mas agora, ali naquela realidade constrangedora que Jesus transformou, ali estava a glória de Deus, a manifestação, a epifania, a revelação entre os pobres na Galileia. Então, podemos tirar alguns pontos daqui. Um que eu destacaria é que o Verbo de Deus se encarna nas culturas para transformá-las, humanizá-las, recriá-las como um novo poder civilizacional digno para as pessoas. A segunda lição que eu tiraria daqui, a segunda conclusão, é de que a glória de Jesus, que diferentemente dos poderosos, diferentemente dos ricos, diferentemente dos reis, diferentemente dos reinos invasores, dominadores, brilha não somente na cruz, quando enfrenta o poder dominante militar, assassino e genocida, mas também na festa dos humildes. Ali é a epifania. E é este Jesus epifânico assim que nós seguimos e cremos. Terceiro destaque que eu faria
é que a fé, que João não chama de fé, mas chama de crer, eles creram, os discípulos creram em Jesus, se dá na convivência com o Verbo que se faz carne, na realidade aí onde os conflitos são mais agudos, como por exemplo o conflito da humilhação, da vergonha e da desonra das pessoas, sem o vinho, sem o essencial da festa. E esse é o nosso papel. Esta é também a nossa missão, como aqueles que creem nesse Jesus, aqueles que abraçam a sua revelação, a revelação do próprio Deus aí presente em Caná. Que nós também devemos lutar, encarnar Jesus aqui e agora, que se faz corpo em nós, diante de tantos constrangimentos e humilhações, tantas vergonhas. Deixa eu confessar para vocês. Quando vejo e leio as notícias sobre as barbaridades praticadas pelo sionismo e pelo imperialismo contra o povo palestino, eu me sinto muito mal. Pela vergonha, pelo show, pela desonra que as pessoas são submetidas a bala, a canhões, a drones, a bombas. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos lutar para mudar este mundo de desonra, de vergonha e de humilhação. Quando eu vejo aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, mas me refiro principalmente aqui, agora com essa crise climática infernal contra os pobres, muita gente desaparecendo entre pedras, troncos, galhos de árvores, lamas, enchentes, até mesmo em pequenos córregos que se transformam em rios transbordantes. Eu sinto tristeza pelas pessoas que perdem os seus entes queridos, que perdem as suas casas, lugar de habitação, de dignidade, de amor e de ceia. Quando as pessoas perdem tudo sem perspectiva, eu sinto vergonha, há muita vergonha, desonra contra o nosso povo. Quando eu vejo tantas pessoas pelas ruas e daqui eu ouço os gritos, as pessoas apanhando das polícias, aqui nas ruas, nas avenidas que contornam esta quadra onde moro, eu sinto a vergonha de um país com uma elite de 1%, 69 pessoas, de poderosas pessoas que não se importam com o sofrimento do próximo, com a vergonha da falta de habitação. Nós, discípulos de Jesus, que cremos nele, e uma fé que tem que se traduzir em prática, temos que crer também de que nosso lugar, a nossa luta é em Caná e é em todos os lugares onde as pessoas são desonradas, envergonhadas e humilhadas, empobrecidas, em todos os sentidos. Esse é o Evangelho. Esta é a conclamação do primeiro sinal de Jesus na Galileia para nós, meu irmão e minha irmã. É isto que nos chama, e não o delírio, não o êxtase, não o culto do Deus Dionísio em muitos templos ditos cristãos por aí, fazem as pessoas tão extásicas, tão falsamente alegres, tão facilmente completas, ao lado de favelas, ao lado das balas, ao lado dos tiros cruzados, ao lado de tanta exploração. Quem crê em Jesus e o segue, se compromete como tu e eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam